Nesse vídeo de hoje a gente vai ver como é que um processo ele pode criar um outro processo, como é que um programa de execução faz para clonar sua imagem e o filho substituir a sua imagem de execução por um programa armazenado no seu disco rígido, criando assim um novo processo diferente daquele que fez a chamada inicial, que executava inicialmente. Quando você está usando o seu computador, normalmente você tem uma coisa como essa aqui, certo? Um terminal aberto, onde você vai digitando comandos e ele interpreta os comandos que você digita. Acontece que uma hora ou outra você vai querer executar um outro programa, você vai precisar executar um outro programa para fazer alguma atividade que você queira, certo? Você pode precisar executar, por exemplo, a calculadora. Aí você faz o quê? Você digita o nome do programa, aperta Enter e seu sistema ele vai e abre a calculadora. Posso também executar, por exemplo, mousepad, digito o nome do programa, Enter, ele abre aqui o meu programinha, o mousepad, certo? E assim sucessivamente, assim é que acontece, onde você vai digitando o nome dos comandos, vai digitando os comandos, que normalmente são os nomes dos programas, aperta Enter, aí a Shell vai executa aquele programa que você acabou de invocar, certo? Muito bem, como é que esse negócio funciona? Basicamente a ideia é o seguinte, ó. Você tem um processo executando, que é a Shell, e à medida que você vai digitando os comandos, a Shell vai executando outros programas, vai criando outros processos de acordo com os comandos que você digita, certo? Firefox, Mousepad, Xcalc. Muito bem. E como é que esse negócio funciona? A ideia por trás da coisa toda é que existem duas chamadas de sistema. A chamada fork, que é uma chamada do sistema operacional, que clona o processo atual. E a chamada exec, e com várias variações, por exemplo, a execve, que substitui a imagem de memória do processo que a invoca, certo? Quando eu tenho a shell, por exemplo, rodando, e ela executa uma chamada fork, você passa a ter essa situação aqui, ó, onde inicialmente eu tinha só uma shell executando, agora depois da chamada fork eu tenho duas instâncias da shell, certo? Mas que ainda são dois processos quase que idênticos, onde eles basicamente fazem a mesma coisa. Aí o que acontece? Depois da chamada fork é comum fazer uma chamada execve, que vai substituir a imagem de memória da shell, do processo que invocou, utilizando pelo programa que você passar como parâmetro, certo? Pelo arquivo executável que você passar como parâmetro. Aqui no caso do exemplo, o Firefox. Muito bem. Eu fiz um programinha aqui em Python para exemplificar isso para vocês. Que é esse carinha aqui, ó, certo? Onde esse programa ele importa o pacote OS para que eu possa fazer as chamadas de sistema operacional e o time aqui só para que ele possa suspender a execução para a gente ver como é que o negócio funciona. O bloco de entrada a linha de entrada basicamente é essa linha aqui, ó, onde inicialmente eu tenho o quê? Eu faço uma chamada fork e depois o meu programa ele vai suspender a execução durante 5 segundos. Vamos executar isso aqui rapidinho só para ver como é que fica. Ó, executei meu programa. Quando eu rapaz, ele já abriu aqui, mas não tem nada não. Vamos lá. Quando eu executo meu programa e eu rodo o PS, ó, desculpa, que está muito curto o tempo, né? Mas aqui, quando eu rodei o PS, veja só que tinha duas instâncias em execução daquele programinha que eu escrevi, desse carinha aqui, ó.
certo? Nessa chamada de sistema fork, nessa chamada aqui, ó, quando eu executo a chamada, logo em seguida o processo ele fica suspenso, fica dormindo durante 10 segundos. Enquanto ele está dormindo, eu tinha duas instâncias dele executando, certo? Esse carinha aqui, ó. Muito bem. Vamos rodar novamente para você ver com calma. Ó. Certo? Tenho duas instâncias do programinha Python do Mousepad. E agora, quando passa os 10 segundos, aí ele vai e faz o que? Ele substitui a imagem de memória dele pelo programa Mousepad, abrindo o arquivo fonte do nosso programinha que a gente escreveu. Certo? Muito bem. Se eu fizer uma chamada aqui, ó, uma chamada PS novamente, nós vamos ver que a primeira vez eu tenho duas instâncias de Mousepad ou do meu script Python executando. Vamos só esperar, depois que o Mousepad abre, quando eu faço a chamada de novo, a PS, para ver quantos programas quem está executando, você vê que a segunda instância de Mousepad, ele foi substituído de RAM Mousepad, foi substituído pelo programinha executável Mousepad, abrindo o fonte do meu script RAM Mousepad, certo? Vamos voltar aqui para o programinha executável, no caso. Que é esse carinha aqui, ó. Meu script. E vamos dar uma olhadinha no código dele. A primeira coisa que ele faz é fazer a chamada fork, depois ele espera 10 segundos e aqui o processo filho, o processo que foi criado, o clone no caso, ele recebe o PID 0. Essa variável new PID dele recebe 0. E ele vai desviar para essa rotina child aqui. Na rotina child, ele vai fazer uma chamada a execve, passando como parâmetro o nome do executável que eu quero, pelo qual eu quero substituir o meu script e um parâmetro de linha de comando qualquer para ele. Isso aqui é executado pelo filho. Já o pai, ele vai apenas escrever na tela algumas informações do sistema, parâmetros como o PID do filho, o PID dele, e depois ele vai esperar por uma entrada para saber se continua a execução realizando a mesma tarefa ou se ele termina a execução e sai novamente para a shell. Bem, é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, você pode perguntar aí nos comentários, certo? Um abraço e tudo de bom.